Bem-vindos a mais um podcast Ciranda da Consciência. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. Então, cada um falou da sua experiência, né? E eu queria só complementar um pouquinho da minha experiência. O que essa experiência me trouxe, né, foi o entendimento, que eu vou usar uma metáfora, inclusive é um texto que eu escrevi, é como se eu fosse a ponta do iceberg. Sabe, existe todo um universo que é inconsciente, a princípio, né, para essa percepção que está acima da superfície, e que existe um universo inteiro, imenso, né, que também faz parte de mim, que pode ser explorado, que pode ser integrado, e isso pode me fazer mais inteiro na minha vida do dia a dia, né? Então é isso. Só queria concluir dizendo que, para mim, o caminho, o que eu chamo de caminho espiritual, é me tornar mais consciente dessa realidade mais ampla que está ao redor. É como se isso fosse possível. Eu sinto que é possível, né? Então é isso que eu queria. Hoje é como eu entendo. O que é caminho espiritual? Né? É me conhecer cada vez mais, e ao me conhecer esse universo imenso. E ao conhecer, integrar mais, expandir a minha perspectiva. E com isso, vislumbrar novos horizontes também. É uma busca constante, né? Esse universo desconhecido, você chamou de inconsciente, não foi? Também pode ser chamado de inconsciente, de outras dimensões, de outras realidades, mas eu entendo todo como parte de quem eu sou também. Né? Existe uma parte de mim que sabe dessas realidades. E é como se fosse uma tentativa de união dessa parte consciente que está na superfície com essa outra parte que é mais ampla. E existe uma comunicação, eu percebo que isso existe. E é nessa comunicação que as coisas vão acontecendo, nessas buscas, os questionamentos, né? Enfim, a percepção das várias possibilidades. Né? Então hoje eu sinto dessa maneira, né? Que existe realmente uma inteligência que sou eu também. Engraçado, mas que parece de fora, enfim. Mas não seria todo caminho um caminho espiritual? Sim, mas isso eu digo que não é... O meu caminho é o caminho. Essa é a forma como eu vejo. Por isso mesmo, cada pessoa tem um caminho único. Eu não acredito que exista um caminho formatado. Olha, esse é o caminho. Porque para mim existe uma comunicação, uma conexão direta com essa fonte, vamos chamar assim, de orientação. Né? E cada indivíduo vai ter essa orientação, isso dentro de todo o contexto que ele vive, né? Da cultura, da família. E ali ele vai encontrando a sua própria forma de compreensão. Eu acho que o conceito de caminho espiritual surge, na verdade, a partir de dois outros conceitos, né? E de uma suposição. Surge de uma suposição. Qual suposição? A suposição que matéria é distinta de espírito, né? Porque se matéria não é distinta de espírito, não faz mais sentido falar em caminho espiritual, né? Então a ideia de caminho espiritual surge muito dessa ideia de matéria separada do espírito, que é uma ideia, digamos assim, já consolidada na nossa civilização e na nossa cultura, né? Ela é uma ideia inquestionável? Não é inquestionável. Talvez o Marx esteja apontando, consciente ou intuitivamente, para essa possibilidade de questionamento, né, da separação radical entre matéria e espírito, né? Até a própria ideia de espírito, né? A nossa cultura já tem uma ideia de espírito, né? Varia um pouco de corrente espiritualista para corrente espiritualista, e na filosofia, por exemplo, já é um sentido um pouco diferente. A palavra espírito é um pouco diferente do que no espiritismo, por exemplo. E a própria ideia de matéria. Hoje, cada vez mais a física moderna e a ciência moderna, se aprofundando na realidade material, está reformulando muito o sentido da palavra matéria, né? Talvez até aproximando assim vertiginosamente do que até então se chamava espírito. Isso é uma coisa polêmica, ainda vai render muita discussão para a gente aqui. Mas só para localizar de onde surge o conceito caminho espiritual. É questionável isso? Mas quando a gente fala caminho espiritual, todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Está falando do quê? De todo mundo está na vida e a vida não vem com manual de instrução, né? Caminho espiritual é a busca de como operar com a vida, né? Da forma mais eficiente, quase sempre apontando
para uma instância que transcenda a vida, né? Quem fala em caminho espiritual geralmente está trabalhando com a ideia de que existe uma instância na vida que transcende a vida e que você, tomando determinadas atitudes, determinado caminho, você alcança essa transcendência, né? Essa espiritualidade, ainda que em vida. Existe também dentro da noção de caminho, né, a percepção de que existe um outro lugar, e esse outro lugar, na minha compreensão, pode ser também um sentido de realização, né? Quando você busca alguma coisa, porque há um sentido de incompletude. Uma palavra-chave, sem dúvida. Né? Então eu vejo o caminho espiritual como uma busca de completude, de estar inteiro, de estar cada vez mais presente consigo mesmo, né? E eu não sei se existe um lugar de chegada. Essa aqui é a grande... Né? Então acho que nem é isso o sentido, né? O sentido é caminhar, né? Como já dizia... Eu não sei. Como já dizia a poesia do Júlio. Exatamente, é percorrer o caminho que é a grande questão. E antes o caminho tanta gente, né, que já teve esse insight de que o caminho se faz ao caminhar, né? Eu gosto muito do Jiddu Krishnamurti, né? Que é um pensador indiano, educador indiano, já desencarnado, e que durante muito tempo foi o centro das atenções da sociedade teosófica e de boa parte da espiritualidade mundial, sobretudo ao longo do século XX. Por quê? Porque ele foi apontado como o veículo do novo Messias, né? Porque parecia ser uma pessoa espiritualmente muito avançada, que viria a ser o novo canal de manifestação daquela mesma consciência cósmica que só teria se manifestado duas vezes aqui na Terra, uma através de Krishna e outra através de Jesus, né? Essa consciência cósmica, vulgarmente conhecida como Senhor Maitreya, e ela viria a se manifestar de novo, e os teósofos entenderam que seria através daquele garoto pionense chamado Krishnamurti. Isso é uma versão do que se chama teosofia. O Krishnamurti, de alguma forma, teve uma relação com a teosofia, é isso? Ele foi adotado pelo pessoal da sociedade teosófica para ser educado para ser esse novo veículo do Senhor Maitreya. Por que eu estou falando disso? Porque assim ele fez, ele se sujeitou até os 28 anos de idade, quando num momento histórico, num discurso que ficou na história, ele desfez toda a ordem da estrela do Oriente que tinha sido criada em torno dele para apoiá-lo naquela missão de Senhor do Mundo. Ele era Neo. My name is Neo. Era o Deus, era o Neo da Matrix e tal. O que ele fez? Num discurso monumental lá, ele falou: a verdade é uma terra sem caminhos. A verdade não dá esperança, a verdade dá compreensão. Se alguém quiser ser discípulo de alguma coisa, seja discípulo direto da verdade. E isso foi uma bomba no meio das pessoas que estavam esperando um guru, né, um guia, etc. Mas talvez seja importante a gente recuperar o Krishnamurti e ver com olhos assim, mais atentos, porque talvez ele está apontando para um insight muito importante de que não há caminho, né, para a verdade, essencialmente falando. Porque a própria suposição de um caminho já nasce dentro de uma certa mirada da vida, né? E eu costumo dizer que se você mira em alguma coisa, você pode acertar no máximo naquela coisa, né? Mas o que nos interessa não é acertar em alguma coisa, a gente quer acertar em tudo, porque se você acerta em alguma coisa, falta algo, a incompletude aí de novo, né? Então não se chega, talvez, à verdade através de um caminho específico, mas isso é uma coisa que dá pano para manga para a gente discutir, porque eu também acho que há diversos caminhos de aproximação da verdade, de preparação para a consciência, para aquele momento ótimo onde ela pode não caminhar até a verdade, mas ser invadida pela verdade, entende? E dissolvendo, portanto, a noção de um caminho, mas recuperando a noção de uma presença. Entende? Isso é bem zen budista, né? A história da flecha, do arco, o alvo. No momento que o cara se ilumina, a flecha, o arco e o alvo são a mesma coisa. Ou seja, já não existe separação. Legal. É uma coisa... Vocês podem retomar para mim, por favor? Eu preciso de retomada, só para eu saber do que mais especificamente aqui. Tá. Peguei de novo. Eu estava perdido, Senhor. Eu estava sem caminho aqui. Eu estava perdido. Caminho.
Não, eu estou ouvindo vocês, eu ainda não tenho uma... Porque, por exemplo, essa ideia de caminho espiritual, ela vem junto com diversas outras ideias correlatas, né? Por exemplo, para você fazer um caminho, você sempre vai de um lugar a um outro lugar, né? Então você tem que supor que existe um lugar e existe um outro lugar. Portanto, existe uma distância, existe uma separação entre um dado do real e um outro dado do real. Isso já é uma perspectiva de abordagem da conta, diferente, por exemplo, de outras perspectivas, sobretudo as perspectivas mais da experiência mística cristã, né? Ou mesmo das experiências místicas orientais, de doutrinas orientais como certos budismos e o Advaita, por exemplo, da não dualidade, que apontam para uma outra forma de ver as coisas, que as coisas são uma só, né? E que, na verdade, essa sensação que a gente tem que as coisas são distintas, separadas e em espaço e tempo, por exemplo, uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, né? Ontem, hoje e amanhã. Isso é uma perspectiva que se impõe quando você está usando um aparelho chamado mente, um aparelho de abordagem do real chamado mente. E isso é um mecanismo da mente. Espaço e tempo seriam, portanto, categorias da mente, não do real. Então, qualquer concepção que você tenha usando a mente é uma concepção que não é a coisa como ela é propriamente dita, mas é da maneira como os mecanismos da mente conseguem plasmar, conseguem estabelecer. E por isso é que nasce de dentro da mente a ideia de caminho espiritual, porque nós estamos usando os elementos, né, que supõem uma distinção radical entre as coisas. Então, se eu estou aqui e existe um lá, eu posso caminhar daqui até lá, né? Se eu estou incompleto e existe possivelmente uma completude, aí ocorre a questão: como fazer para alcançar a completude? Mas veja você, todas essas questões só surgem de dentro de uma perspectiva mental que distingue todas essas coisas. Pois é. E a perspectiva mental, Ju, sempre foi a perspectiva dada, traçada para se trilhar um caminho espiritual. Embora a gente veja com uma visão muito moderna e muito bonita da integração, os ensinamentos nunca foram de integração. Nunca se viu o caminho espiritual como sendo um caminho mundano. Não existe caminho espiritual. O comerciante não está fazendo caminho espiritual, não, sinto muito. O contabilista não está, o engenheiro também não. Na visão tradicional de caminho espiritual. Porque desde quando eu me entendo por, a gente demarca como caminho espiritual um caminho de renúncia. Um caminho que se abre mão da própria vida para vivenciar uma outra vida. E essa tradição, que é a tradição religiosa, é a tradição iniciática, que você muda de nome, que você muda de ser, você passa por uma nova instância, é o que nós compreendemos do caminho espiritual. Essa visão que a gente está passando de que é possível um caminho espiritual na mundanidade é muito recente. Sabe que na verdade não? Vai lá. Isso é antigo como o homem. Por exemplo, Buda renunciou. Assim, isso está no Bhagavad Gita, mas o só que, o Kelso, me parece que é uma questão de a gente saber lidar com essas duas coisas. Porque todo mundo tem mente, né? Então todo mundo vê as coisas como ontem, hoje, amanhã, aqui, ali, acolá. Até os iluminados também veem isso. Só que eles não veem só isso, só assim, né? É que nem eu agora estou usando lente multifocal, né? Que é dá uma trabalheira danada para você se acostumar com o foco daquela coisa. Mas toda vez que eu uso, eu penso naquilo. A consciência é assim também. Você pode... são diversos focos simultâneos, né? Você pode... o Osho dizia que a mente é que nem uma cadeira. Você deve usá-la para que ela serve. Né? E não usar a mente porque ela não serve. A mente serve para você ordenar o sentido das coisas. Mas quando você compreende que a mente, ela tem limites e, portanto, qualquer sentido que você colocar para as coisas através da mente vai ser um sentido também limitado, né? Você começa a se perguntar se não é possível uma experiência de além da mente. Algumas pessoas ao longo da história da humanidade supostamente tiveram essa experiência de realidade além da mente, né? E deixaram referências, expressões a respeito disso. Isso anula
completamente a ideia de caminho espiritual, de que existe o espaço, de que existe o tempo, de que existe o deslocamento, de que existe a falta e a vontade de completude, o desejo, etc. Não. Só que esses caras falam, isso é real, mas é irreal ao mesmo tempo. Quando você experimentar a unidade com as coisas, você perceberá o quanto que aquilo era irreal. Mas enquanto você está no usufruto e sujeição do processo mental, da personalidade, do ego, isso é real. E você tem que aprender a lidar com isso de dentro disso. Né? E alguns instrutores espirituais vieram, parece que para dar uma cartilhazinha mesmo de como operar de dentro dessa bagunça chamada personalidade. JC, por exemplo, Jesus Cristo, ele vem lá e dá um recado bem sintético da coisa lá, é o seguinte, galera: se vocês querem ser feliz, busca primeiro o reino dos céus, e o resto vem, e sua justiça, e o resto vem de acréscimo. O que eu entendo disso? Busca primeiro a realidade última, a realidade mais profunda, a realidade mais ampla, e sua justiça, e sua perspectiva justa das coisas, perspectiva real das coisas como elas são, porque todo o resto vem de acréscimo. E isso está relacionado muito, embora sendo uma expressão ocidental, né, de uma cultura ocidental, está muito relacionado ao Bhagavad Gita, ao Tao Te Ching e mesmo ao Corão, onde existe a essência dessa ideia também, de que a vida é um caos, mas é harmonia ao mesmo tempo. A vida é fúria e adversidade, mas é paz também. Só uma questão de você estabelecer o foco, mudar o foco. É tudo presente aqui agora. É multiplicidade e é unidade. Quando os caras falam sobre isso, eu não creio que estejam querendo dizer que o caminho espiritual você não deve se esforçar para trilhar o caminho espiritual, ou você não deve colocar o pé no caminho espiritual e fazer a sua parte. No próprio Bhagavad Gita, o Krishna, né, fala com o Arjuna para ele ir lá e enfrentar os inimigos na batalha, né? O Bhagavad Gita é uma grande metáfora sobre o caminho espiritual. O cara está lá numa situação em que ele tem que enfrentar os inimigos na batalha, só que os inimigos na batalha são muitos são amigos, muitos são parentes, etc. Ele não quer se envolver com aquilo porque tem um conflito dentro dele, né? Aí surge lá Krishna, que é uma expressão do que a gente poderia chamar do self, ou do Cristo interno, né? Uma metáfora sobre o ser superior dentro de todo mundo, dentro da personalidade Arjuna, e fala com ele: não, cara, vai lá e mata no peito lá, faça a sua parte, combata o bom combate, como diz Paulo de Tarso, né? Porque a vida é isso, a vida é você trilhar o caminho. Só que há determinados procedimentos para você fazer isso com menos ônus energético, o que significa suscitando menos karma. O JC fala lá, Jesus Cristo: se você quiser ter menos karma, faça pelo outro que você gostaria que fizesse para você, e não faça pelo outro que você não gostaria que fizesse para você, né? Isso é uma sugestão muito básica para você parar de produzir karma negativo e passar a produzir karma positivo. Agora, voltando à questão da mente, da questão do intelecto, dos conceitos, ouvindo assim parece muito fácil, né? Isso parece uma coisa assim: eu penso assim, então vou fazer o bem para aquela pessoa, ou seja, o que eu gostaria que fosse feito a mim. Só que nem sempre, né, nós fazemos isso. Parece que existe alguma coisa, pelo menos na minha percepção, né, que eu vou chamar de inconsciente, que me leva a agir de uma forma diferente do que seria vamos dizer assim, o que seria esse ensinamento, nessa regra de ouro. Então, nessa percepção que eu tenho, esse caminho é justamente tomar consciência disso. O que é isso em mim? Né, que me leva para uma outra direção, mesmo sabendo que esse seria uma forma de ficar mais inteiro. Então, acho que tem a ver com uma linguagem, um tipo de percepção que, como você falou, ela depende de uma vou chamar de uma percepção intuitiva, né? não tão conceitual, intelectual. Eu acho que esse caminho é mergulhar nisso, é permitir que essa linguagem aflore, né? E eu gosto muito da abordagem do Jung, por isso, quando ele fala de inconsciente, de uma linguagem inconsciente, de um universo que é inconsciente para nós e que tem toda uma dinâmica diferente, né? Então se abrir para essa outra instância do ser também. Ou seja, muitas vezes é se deixar realmente se guiar por essa inteligência, por esse ser, vamos dizer assim, que está ali, mas que não tem uma linguagem
apreensível a princípio, né, pelo intelecto. Então eu estou comentando sobre isso para chegar nesse ponto de que existe mais coisas do que a gente percebe realmente e consegue transformar em conceito e apreender. E para mim esse caminho tem muito a ver com se abrir para isso. Eu acho que ele se apresenta para nós, depois nós vamos elaborando, vamos integrando isso como conceito, como até linguagem, para poder transmitir para as pessoas. Então, Yubi, o que você acha dessa percepção, Yubi? Essa questão do caminho, de inconsciente, como é que você... Que é engraçado, para mim o caminho é individual, mas ao mesmo tempo o caminho é geral, é coletivo, por mais que o caminho seja individual, cada um de nós, né, o trilhe da sua forma individual, há semelhanças, eu não sei... Oi? Padrões? Há padrões, há experiências, há sentimentos, há conflitos que são gerais, que são semelhantes. Mas antes de chegar nisso, o Kel tocou numa coisa muito bacana que eu acho que vai ajudar a gente nesse processo. Você falou em algo aí que eu nunca tinha pensado nisso, que o caminho espiritual tende a implicar numa renúncia e que o contabilista, o engenheiro, eles não são considerados que estão no caminho espiritual. Eu queria que você falasse mais nisso. Por que é tão difícil a gente enxergar um contabilista, um empresário, um advogado como não estão no caminho espiritual? Todos estão no caminho espiritual? É isso que eu estou insistindo. Eu acho que isso é uma visão muito moderna. A visão tradicional a gente só pede para esse pessoal ser bonzinho. Sejam bonzinhos que vocês vão para o céu. Mas você não acha que isso é a visão tradicional do catolicismo? Do catolicismo, do budismo, dos monges de forma geral, em qualquer tradição. O caminho espiritual é do cara que rasga a roupa e agora eu vou subir a montanha, vou ser monge. O caminho espiritual pega Buda. O Krishna de fato parece fazer uma integração com Arjuna, mas Buda até Siddhartha é um caminho mundano. Depois é que eu me renuncio e que me transformo em Buda. É o caminho dos monges. Vivo, caso, como, danço, festejo. Depois que eu fizer isso tudo, que eu me transformo em monge. Até então, não estou vivendo o caminho espiritual por melhor que eu seja. Pois é. Me dá a impressão, Kelson, que essa visão de caminho espiritual é aquela dualidade, matéria e espírito, como se fossem coisas separadas. Então é preciso renunciar, né, ao que é chamado de material, para poder alcançar o espiritual, que estaria numa outra realidade onde você precisa de um desapego total do que é considerado material. Né? Eu acho que isso é uma visão influenciada pelas visões religiosas, não necessariamente pelos, vamos chamar, os avatares ou os líderes que geraram aquele conhecimento. Já é uma corruptela da mensagem dos avatares. Que eu acho... Nem Krishna, nem Arjuna, nem Maomé, nem Lao Tse, nem Zoroastro, nenhum deles sequer falou em renúncia. Por exemplo, lá pelo tanto você descobre que renúncia é o último equívoco que o ego comete, né? Ainda é desejo, renúncia ainda é o desejo. Enquanto há desejo, não há iluminação, né? Por isso, Júlio, que nenhum deles foi iluminado. Porque todos eles ensinaram essa bobagem pra gente. Então eles renunciaram. E renunciaram, sim. Não se iluminou sendo lá, rei. Pois é, exatamente. Eles fizeram esse processo, sim. Não é só uma corruptela, não. A corruptela foi a maldade que a gente fez depois com o ensinamento deles. Mas eles deram essas dicas mesmo de um caminho, que são muito saudáveis. Eu acho que o cara que quiser mesmo seguir aquilo, ele alcança um lugar. Os ensinamentos de Jesus são muito específicos para se atingir determinados fins, os de Buda, os de Maomé, os do Ayatollah Khomeini também. Enfim, dá para seguir aquilo tudo e chegar em determinados lugares, parâmetros. Não sei se é o mesmo caminho espiritual que nós estamos falando. Não acredito naquela coisa que acho que foi o Marcos que você falou, que todos os caminhos são espirituais. Eu acho que não são, não. Eu ainda marco uma divisão mínima, quase caminhando para a integração e unidade que vocês estão indo, mas eu marco uma divisão. O que eu vejo, na minha forma de ver essa divisão, o que diferencia, para mim todo mundo é um ser em potencial inteiro, né? Mas para mim existe uma realidade de inconsciência,
Existem aqueles que estão, que é a metáfora que muitos desses mestres usaram, aqueles que dormem. Ou seja, estar no caminho, estar desperto. Despertar é começar a perceber que existe mais coisa. Opa, peraí. Né? Sair dessa inconsciência. Então, para mim, o caminho espiritual, ele está intimamente ligado com um despertar, um estar mais consciente, estar mais alerta para uma realidade muito mais ampla. Ou seja, não fazer as coisas simplesmente porque meu pai falou, minha mãe falou, a cultura me ensina assim, né? Então você entra naquilo e não questiona. Legal, né? show de bola. E aí é o que você chamou de o açougueiro, o padeiro, esses são os personagens. Mas dentro do personagem está lá, né, o ator e o autor também. Né? Então acho que é isso aí, ele ter consciência de que ele é o autor e o ator. Perfeito. Ele pode criar outros personagens e ser aquele mesmo personagem e estar mais desperto. Então, Cara, mas por que é mais difícil para esses? A gente tinha um médico que era para estar aqui, o cara é médico não tá. Olha quem tá aqui, 3 formados em filosofia, um que tentou fazer psicologia, o outro formado em engenharia. Eu também fiz contabilidade. Eu fiz metade do curso de contabilidade e saí fora. Sim. Por que eu não poderia ter continuado no curso de contabilidade? eu acho que, na minha visão, até poderia, mas eu vou falar da minha experiência como engenheiro. Por que eu saí de dentro da empresa? Eu acho que ele seria um ambiente mais difícil de poder vivenciar e ter uma certa liberdade para poder buscar o que eu chamo de caminho espiritual. Pelo menos é a percepção que eu tenho, posso estar enganado. É como se a gente tivesse nessas atividades, nesses ramos, fosse a dispersão fosse maior, eu quero um termo para isso, sabe? Por que é mais difícil, sabe, nesse caminho? Eu tava assim pensando essas coisas dias para trás, aí meses atrás. Tava conversando com algumas alunas que são evangélicas e elas não têm o menor pudor ou constrangimento em orar em qualquer lugar, em falar de Jesus em qualquer lugar, tá? A gente vive, o que se faz? Eu sou astrólogo. O quê? Qual que é a sua religião? Eu sou espírita. A gente esconde isso da gente mesmo. Sim, a gente não é uma construção da própria Bíblia. A gente não ter medo de divulgar, de ser um emissário ali, propagar a mensagem de Jesus. Sim, mas isso talvez por esse reforçamento de vocês têm que ir lá, você, representante de tal igreja, e sua obrigação é fazer isso. Verdade. E a pessoa querendo fazer o que é correto, se disponha a se manifestar em qualquer local sem pudor. Sim. Não que não haja pudor, talvez haja, mas é mais forte a perspectiva da obrigação de estar cumprindo aquele papel. Eu acho que tem uma questão também, né, uma diferença fundamental aí, que dentro da religião, pelo menos no cristianismo, é muito forte a questão da conversão. Também. Né? Quem é crente, né, ele se sente, pelo menos é o que a compreensão que eu tenho hoje, né, como se ele tivesse assim, uma missão também de transformar o outro. Também. Né? Sim. Em crente dentro daquela crença, porque na visão deles esse é o caminho. É o salvar as almas. Exatamente, como se existe um caminho. Né? Então por isso é importante trazer as outras almas para ali. Sim. Né? Ou seja, a salvação, né, essa libertação espiritual depende disso. Depende. Dessa conversão. Como é que você faz isso se você, né, não se coloca? Se você não fala e não... E nessa visão mais, vamos chamar menos estruturada, né, menos envolvida pela religião, né, nós não temos essa necessidade, a princípio, de convencer. Não. Mas ao mesmo tempo tem uma outra questão de uma repressão muito forte contra esse tipo de abordagem mais doutrinária, dogmática. Mas como diz, tem um termo para isso, eu esqueci. Proselitista. Exato. E essa abordagem mais libertária, menos estruturada, né, muitas vezes é vista de uma forma preconceituosa. Então, essas pessoas sofrem preconceito e por isso esse recalque. E muitas vezes o contrário, como você sublinhou também. Né? Espiritualistas mais libertários têm muitas reservas com perspectivas mais doutrinárias, mais fechadas. E esquecemos, por exemplo, que muitas vezes um espírito do escol como Francisco de Assis foi ser padre lá na Idade Média, no meio do catolicismo. Né? Exato. E etc. Poderíamos encontrar exemplos em cada uma das religiões organizadas, né? Mas da mesma forma que encontramos também exemplos de radical fundamentalismo em cada uma delas. Embora também encontremos exemplos de
digamos, consciências de grande envergadura, até em perspectivas materialistas e ateias, por exemplo, né? No campo da ciência, no campo das artes, né? Então é uma realidade complexa. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz.